Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor, estou aqui para falar um pouco hoje sobre sigilo profissional. Será que dá para acreditar mesmo que o psicólogo não vai contar para ninguém aquilo que a gente está falando para eles? Continue assistindo o vídeo e você vai descobrir. Bom, eu trabalho com psicologia já há 7 anos e a gente costuma fazer muito relatório para Tribunal de Justiça, Ministério Público e para outras instituições que a gente trabalha. Eu sou psicólogo social, mais especificamente, né? Então, eu trabalho mais em instituições como CRAS, como CREAS, eu também trabalho num abrigo e trabalho também diretamente com o Conselho Tutelar de Barra Mansa. E muitas vezes a gente é solicitado a estar fazendo relatórios que falam da vida das pessoas, né? É muito importante a gente ressaltar para vocês aqui que existem várias resoluções do Conselho, né, do Conselho Federal de Psicologia, que é um órgão que regulamenta a classe, e ele explica como o psicólogo pode fazer um relatório e como ele preenche, o que ele pode falar da vida da pessoa dentro desse relatório. Então, uma das recomendações que o Conselho dá, ele diz que você não é obrigado a fazer o relatório se você não achar que é necessário. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, o profissional achou que é necessário esse relatório, ou então ele recebeu uma ordem judicial para estar emitindo esse relatório, ou um pedido do Ministério Público, que também, de certa forma, manda, e ele é orientado a colocar somente as informações relevantes àquilo que é pedido. Se o juiz entender que aquele pedido que ele fez não foi atendido com o relatório do psicólogo, ele pode ser levado a depor. E o que o psicólogo pode falar quando ele é levado a depor? O que ele pode falar da pessoa que ele está atendendo? Ele pode falar, por exemplo, coisas que possam trazer risco à vida de outras pessoas ou da própria pessoa que ele está atendendo. Fora isso, ele pode invocar o Código de Ética, que ele vai estar respaldado pelo Conselho Federal de Psicologia. Existe uma grande polêmica dentro da psicologia, que é a Resolução 10 de 2010, que acabava com uma coisa que eles chamam de escuta de revelação ou revelação. Geralmente em casos de abuso de criança, adolescente, abuso sexual, né, a maioria das vezes, os psicólogos eram eleitos como profissionais mais adequados para estarem fazendo essa revelação. Ou seja, descobrir se aconteceu ou não aquele abuso, se aconteceu ou não aquela violência sexual ali. E o Conselho se posicionou, na verdade, entre aspas, proibindo que o psicólogo fizesse isso. Só que aí teve o Tribunal de Justiça, que se não me engano foi lá do Norte, que entrou com uma resolução dizendo assim: opa, peraí, Conselho, você não é juiz, você não é legislador, você não pode mandar ninguém fazer nada. Porque, na verdade, os códigos de ética, eles são considerações sobre o que o psicólogo deve, ou qualquer profissional deve fazer, né, na sua vida profissional. São considerações, são orientações, não são coisas obrigatórias. Tá certo que tem coisa ali que, se ele não cumprir no código de ética, ele não vai poder atuar mais como aquele profissional, porque ele pode perder a carteira dele profissional. E isso impossibilita, por exemplo, o psicólogo de atuar como psicólogo. Mas o Conselho, por outro lado, ele também não pode proibir ninguém de fazer nada, porque, como diz a Constituição, ninguém é obrigado a nada senão a virtude de lei. E o Conselho foi vetado essa Resolução 10 de 2010, porque o Tribunal de Justiça entendeu que o Conselho não pode proibir os psicólogos de fazer esse tipo de escuta. Por que isso? Porque, na verdade, o judiciário ele entende que o psicólogo ele é um profissional que pode estar fazendo essa escuta e pode estar inquirindo esta criança ou vítima de violência, seja o que for, né, para estar revelando a verdade dos fatos. Né? Aí a gente já imagina sempre aquele psicólogo com uma bolinha de cristal, ou então ele virou o policial bom ou o policial mau, não sei. O Conselho Federal ele é contra esse tipo de coisa, porque você não pode inquirir ninguém sobre um ato de violência, porque você está revitimizando esta pessoa. Quando você obriga ela a recontar uma situação de violência, ou quando você obriga ela a rememorar essa situação de violência, entendeu? Ainda mais quando se tratam de criança, gente. Quando se trata de criança, é que a coisa fica mais grave ainda. Porque é uma situação muito complicada e a gente não precisa nem entrar muito sobre isso, porque é óbvio que uma criança vítima de violência sexual ela vai ter dificuldades, né, para estar falando sobre esse tipo de coisa, talvez ela nem saiba falar. E aí, muitas vezes, esses tribunais de justiça eles não
não tem essa visão ética do profissional de psicologia, e eles querem que o psicólogo inquira mesmo, interrogue aquela criança para alegar ou não se aconteceu aquela violência e, baseado nisso, culpar ou inocentar a pessoa que está sendo acusada desse abuso. É muito interessante isso para nós psicólogos, né? Ser detentor do poder de descobrir a verdade. Só que isso não é científico, isso não é ético, entendeu? Nós não temos esse poder. Muitas vezes pesquisas comprovam, né, principalmente em eventos traumáticos, as pessoas não acabam elaborando as memórias, no sentido de que o evento traumático ele pode fazer com que a memória da pessoa não funcione direito. Ainda mais se tratando de uma criança. O que é um abuso? Talvez dentro da cultura que aquela criança estivesse inserida, aquilo não era um abuso para ela e pode passar a ser a partir do momento que alguém diz para ela que isso é errado que fizeram com você. Entendeu? Existem muitas questões que entram em jogo nesse caso. A resolução 1010 de 2010 ainda está fora, ela está proibida, ela não está valendo mais, mas é uma coisa que ainda está sendo muito discutida. Tem uma resolução recente do CRES orientando sobre o que o psicólogo que trabalha no CRES pode ou não tá colocando no relatório, que ele deve ou não colocar no relatório, mas eles falam de CRES porque o CRES geralmente é o lugar onde crianças, adolescentes e famílias vão parar quando são vítimas de violência. Isso que eu tinha para falar com vocês. Assina o canal, curte o vídeo, entra no meu site www.thiagocabral.net e a gente se vê por aí.